Segundo ano, mais uma vez estamos na aula sobre ótica. Hoje nós vamos estudar a reflexão da luz. É muita coisa, vamos estudar espelho plano, espelho curvo, são espelho convexo e depois refração da luz, tá certo? Então a reflexão da luz, ouvindo o texto aqui, é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, retorna ao seu meio de origem. É o seguinte, veja que para eu ler esse texto, tem que vir uma luz clareando, ela bate e volta para meus olhos. Então, incide é o raio de luz que chega. O que volta é o que reflete, entendeu? Tudo que a gente enxerga é através da reflexão da luz. Graças a esses fenômenos, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre os corpos, que por sua vez refletem-na, fazendo que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim a nossa visão, certo? Só que para a gente enxergar uma imagem, a gente está vendo numa superfície, ela pode ser uma superfície não espelhada, tipo esse papel, a parede, que é chamado reflexão difusa. Aonde eu tiver, eu enxergo, eu leio. Ou então uma superfície espelhada, como está esse computador que estão me vendo. Ou é uma reflexão não difusa, então é uma reflexão regular. Então bate e eu vejo a minha imagem, tá vendo? Olha, essa minha linda imagem. Então pode ser em superfície espelhada, um espelho, que é espelho plano, espelho curvo, ou superfície não espelhada, que é uma reflexão difusa. Mas continuando o texto, certo? De acordo com a superfície de incidência, né, você que chega à luz, você vai ver um desenho daqui a pouco, a reflexão pode ser classificada em duas formas. Eu disse difusa e a regular, né? A difusa e irregular. Então, difusa ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície irregular ou rugosa e são refletidos em direções distintas. Então, veja esse desenho aqui, olha. Vamos supor que aqui esteja o Sol clareando essa região aqui, veja, de forma não definida, né? Veja ondulatória, ou seja, é como se fosse o papel, tá certo? O papel ou a parede. Então veja que os raios de luz eles chegam paralelo, é o que incide, tá vendo? Ó? Raio incidente. Quando bate na superfície, ele não sai paralelo, ele sai espalhado aleatoriamente, ou seja, difusamente, entendeu? Então os raios incidentes chegam paralelo e reflete, ou seja, quem está aqui está enxergando, enxerga tudo que está aqui. Se tiver uma imagem aqui, você pode estar onde tiver, porque se chegar a infinitos raios paralelos, vai sair infinitos raios misturados. Então, onde você tiver, você enxerga. Por isso que numa parede, quando você tem um cartaz, você vai andando e você enxerga em qualquer ângulo, desde que você não esteja no ponto cego, né? Então, os raios que chegam é incidente, os que saem o que? Paralelo. E a superfície é irregular, tá certo? Entendeu? Então, aqui o texto diz o seguinte, veja. Alimentando aqui o texto. A figura acima mostra que ocorre reflexão difusa, também conhecida como difusão da luz. Os raios de luz incidem em paralelo, tá vendo como disse, uns aos outros sobre a superfície irregular e são refletidos em várias direções. É isso que possibilita a visualização de objetos sob ângulos variados, né? Pois, como os raios de luz espalham-se, eles chegam aos nossos olhos independentemente, certo? Independentemente da nossa posição. É por isso que conseguimos ver tudo o que se passa ao nosso redor, certo? A outra reflexão, chamada reflexão regular ou especular, quando os raios de luz incidem sobre uma superfície lisa ou regular e são refletidos na mesma direção, paralelo uns aos outros, conforme mostra a figura. Então, nesse caso aqui, como fosse essa superfície aqui espelhada. Vocês estão me vendo aqui, certo? Então, bate e eu me vejo. Geralmente os raios, a superfície espelhada, você vê você mesmo, tá certo? Então, já fica difícil no quadro, o quadro da nossa sala, ele é espelhado. Quando você fica no canto, não dá para ver, né? Porque os raios de luz chegam paralelo e voltam paralelo. Então, por exemplo, já aqui ó, é diferente. Veja, os raios de luz incidem paralelo e voltam paralelo. Veja que na outra é diferente. Então compare essa imagem com essa daqui. Veja, aqui eles chegam paralelo, ó, incide paralelo
e reflete paralelo. Aqui não, incide paralelo e reflete aleatoriamente, tá certo? Então aqui a superfície é irregular, como fosse parede, caderno, e aqui é regular. Então na regular só ocorre nos espelhos planos, certo? Observe que na figura, que nesse tipo de reflexão, os raios de luz refletidos são paralelos e propagam-se em uma direção, na mesma direção. O exemplo de reflexão regular é a que acontece nos espelhos planos, em que a imagem formada é bastante nítida. Fato de os raios de luz se propagarem em uma única direção torna impossível a observação da imagem de diferentes posições. Isso pode ser observado nos espelhos, dependendo da sua posição em relação a ele. Não é possível ver sua imagem refletida, não é verdade? Então, continuando aqui, assim como todos os fenômenos físicos, a reflexão de luz também obedece a algumas regras. Então, vamos estudar somente a reflexão regular, viu? No espelho plano. Então, começaremos hoje a estudar espelho plano. Observe o seguinte, veja, aqui é um espelho plano. Isso aqui é a reta normal. O que é a reta normal? É uma reta imaginária que forma 90 graus com a superfície. Então, os raios incidentes, eles chegam formando um ângulo I, ângulo de incidência. Quando ele reflete, ele forma um ângulo de reflexão. Como a superfície é regular, ou seja, o espelho é plano, certo? E é espelhada, esse ângulo I tem o mesmo valor do ângulo de reflexão. Então, se esse ângulo aqui for 30 graus, obrigatoriamente esse ângulo vai ser 30 graus, tá certo? Então, cuidado, o ângulo de incidência e refletido é em relação aos raios que chega e sai em relação ao normal e não ao espelho. Então, se aqui é 30 graus, naturalmente o I vai ser quanto? 60, em relação à reta normal. Cuidado, viu? Considera o raio de luz, representando a figura. I, como eu disse, é o ângulo de incidência, que é isso aqui. E R é o ângulo de reflexão, certo? Nós iremos estudar somente IN é a reta normal, perpendicular à superfície refletora, ou seja, 90 graus. Só reflexão regular. A partir dessas definições, podemos anunciar as seguintes leis de reflexão. Primeira lei que eu já falei. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. I é igual a R, ou seja, toda reflexão regular, o ângulo I é igual ao ângulo R. Veja que não tem condição na reflexão difusa. Aqui desce com ângulo, em relação à reta normal aqui. Quando ele faz isso aqui, não é paralelo, o ângulo pode ser maior e pode ser menor. Já na reflexão não, regular não. O ângulo é o mesmo, tá certo? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio de luz incidente e o raio refletido da reta normal pertencem sempre ao mesmo plano, ou seja, se o raio chega, ele volta ao mesmo plano, ele não pertence ao outro plano, tá certo? Aí agora vamos ver translação do espelho. É o seguinte, minha gente. Veja que a superfície está espelhada. Olha, eu posso distanciar e aproximar, né? Só que é o seguinte, veja que a minha imagem, a minha distância em relação ao espelho é a mesma distância da imagem em relação ao espelho. Só que é o seguinte, se eu movimentar o objeto, a imagem também se movimenta. Então, se eu distanciar, a imagem distancia. A pergunta é essa. Qual é a velocidade da imagem em relação ao chão, comparado à relação da imagem também em relação ao chão? É a mesma? Então, vamos ver isso aqui. Olha. Considerando, vamos para o seguinte. Aqui é uma pessoa, está diante de um espelho, numa distância D1. Veja que a distância dele provoca uma imagem. A imagem desse é essa aqui. Se essa distância é D1, essa também é quanto? D1. Vamos pensar aqui, for 2 metros, aqui também é 2 metros. Vamos supor que você pegue esse espelho e afaste da pessoa. Olha. Já não vai ser uma distância D1, vai ser uma distância D2. Mas no que você afasta o espelho, a imagem também vai afastar. Concordam? Então, ó, aí a distância aqui D2 do objeto a um novo posicionamento do espelho e também D2 da imagem. Só que é o seguinte, olha, a parte superior do desenho mostra uma pessoa a uma distância D1 do espelho, que é essa daqui.
Logo a imagem aparece uma distância D1 também, que é essa daqui, em relação ao espelho. Na parte inferior da figura, o espelho é transladado, ou seja, movimentado, uma distância L, que é essa distância aqui, olha. Olha, veja que o espelho saiu daqui para aqui, ele andou L. Tá vendo? Isso aqui é um L, andou L. Andou 1 metro, 2 metros, tá certo? E só o espelho andou, a pessoa ficou parado, certo? Então, para a direita, né? Fazendo com que o observador esteja a uma distância, né, D2 do espelho, fazendo com que a imagem seja deslocado X para a direita. Veja, a imagem, o espelho deslocou L, a imagem deslocou X. Daqui para aqui é quem? X, certo? Então, pelo desenho, podemos ver que X é igual a D2, 2D2 menos 2D1. Oxente, como é isso? Veja, que aqui é realmente, olha, X, né, tudo isso. Se eu tirar esse daqui, isso aqui, menos esse, não sobra esse, então 2D2, X é igual a 2D2 menos 2D1, correto? Então, o que acontece? Colocando 2 em evidência, eu vou dizer que X é igual a 2 vezes a diferença de D2 menos a diferença de D2 com D1, ou seja, 2 vezes D2 menos D1, certo? Então, vindo aqui, continuando aqui onde eu quero chegar, certo? Mas, pela figura, podemos ver que L é D2 menos D1. Então, quer dizer que L vai ser igual também, né, igual a 2D2, né, ela é igual a D2 menos D1. Ou seja, logo, X é igual a 2L. Por quê? Veja bem. Se ela é igual a D2 menos D1, então ela é tudo isso aqui. Então, X é igual a 2L. Isso quer dizer, quando a imagem desloca uma posição, o espelho desloca uma posição, a imagem dobra. Por exemplo, se o espelho deslocar 1 metro, a imagem desloca 2 metros. Ou seja, o deslocamento é o dobro, a velocidade é o dobro, entendeu como é? Agora, como é que a gente vai entender que D1, que ela é igual a D2 menos D1? Observa aqui direitinho. Olha, se eu deslocar aqui, olha, D2, veja que esse pedaço aqui, olha, esse pedaço aqui vai ser D2 menos D1. Não, olha, esse todo aqui, ó, que é esse pedaço aqui, vai ser esse menos esse, certo? Então, olhando direitinho, eu quero chegar que quando a imagem ou a pessoa desloca em relação ao chão, a imagem desloca o dobro, ou seja, a velocidade é o dobro. Assim pode-se concluir que sempre que um espelho é transladado paralelamente, né, a si mesmo, ou seja, ele não faz isso, ele só desloca paralela ao chão, a imagem de um objeto fixo sob translação, do mesmo sentido do espelho, mas com comprimento equivalente ao dobro do comprimento de translação do espelho. Se utilizarmos esta equação e medirmos a sua taxa de variação em um intervalo de tempo, que é a velocidade, podemos escrever a velocidade de translação do espelho da imagem da seguinte forma. Tá vendo? Quem é velocidade, né, x sobre ΔT, mas quem é x é 2L, então a velocidade da imagem sempre vai ser igual à velocidade, o dobro da velocidade do espelho, ou seja, a velocidade do deslocamento da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho, certo? Então, quando o observador também se desloca, a velocidade ao ser considerada é a velocidade relativa entre o observador e o espelho, ao invés da velocidade de translação do espelho, ou seja, a velocidade